Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos aqui uns trechos de A Arte de Ler, do Mortimer J. Adler. Um livro que, assim, desafia um pouco a nossa ideia do que é ler, né? Exato. A nossa ideia aqui é investigar por que o Adler insiste tanto que ler é uma habilidade ativa, quase um esporte para a mente, e não só um passatempo. O que tem de tão diferente nessa visão dele? É uma distinção chave, sabe? Adler diz que ler para entender mesmo não é igual a só, tipo, decifrar palavras ou ler por diversão. Ah, É entendi. um trabalho. Exige método, esforço consciente, porque a gente começa, né, sabendo menos que o autor. A gente tem que meio que se esforçar para chegar no nível dele. Ele usa uma imagem ótima, né? Aquela de comparar ler com pegar uma bola no beisebol. Sim, sim. Tem que ter uma ação, um preparo. Não é só ser atingido pela informação. Ler passivamente seria, sei lá, só assistir ao jogo. Mas ele diz que mesmo a leitura que parece passiva é, na verdade, só menos ativa. Isso. Menos esforço. Tá, mas aí, como alguém sabe se está lendo ativamente? Olha, um sinal curioso que o Adler menciona é o cansaço mental. Cansaço? É. Se não cansa, talvez o esforço não tenha sido suficiente, entende? Mas, de forma mais concreta, é o engajamento mesmo. Fazer anotações, sabe, sublinhar, fazer perguntas para o texto, ali nas margens. Hum. O livro acaba virando um registro do seu diálogo com o autor. Se não tem isso, bom, aí pode ter falha na compreensão. Ah, como naquele exemplo que ele dá, dos alunos que sabiam citar Santo Tomás de Aquino Aham. sobre as paixões, mas Mas não conseguiam explicar. isso, não conseguiam dizer com as próprias palavras. Sabiam as palavras, mas o significado escapava. Nossa, isso lembra tanto a escola. Exatamente. E o Adler, ele criticava bastante o sistema educacional por causa disso. Tinha pesquisas na época que ele até cita, Mursell, o Inquérito de Nova York, Certo. que mostravam isso. Alunos saíam da escola sem a capacidade básica de ler para compreender de verdade. O foco era muito em decorar. E memorizar, né? Isso, a capacidade de parafrasear, de dizer a mesma coisa de outra forma. Esse é o teste de fogo para ver se entendeu mesmo. Se não é só eco, né? Falando em esforço, Adler defendia muito ler os tais grandes livros. Confesso que isso pode soar meio intimidador, talvez até um pouco elitista para algumas pessoas. Por que essa insistência toda nesses textos? É um ponto importante. Mas a defesa dele não era pela antiguidade ou pelo rótulo de clássico, palavra que ele usava com certa reserva, aliás. Ah, bom saber. A questão é que esses livros, por serem comunicações originais mais densas, eles exigem mais. E por isso mesmo, eles treinam melhor essa habilidade da leitura ativa. Entendi. O desafio é maior, o treino é melhor. Exato. São, paradoxalmente, os mais legíveis para quem busca compreensão profunda. É como ele dizia, procurar ouro dá mais trabalho que catar batata, né? Mas a recompensa é outra. Boa analogia. E esses livros, eles meio que conversam entre si através do tempo. Formam o que ele chamou de a grande conversa. Ou seja, o esforço que se faz com um texto desses, mais complexo, acaba capacitando a pessoa a ler qualquer coisa com mais profundidade depois. Precisamente isso. Desenvolve as ferramentas mentais. E isso leva a gente para outro ponto crucial do Adler. Essa leitura ativa não é só um exercício intelectual, tipo, isolado. Certo. Ele conecta isso direto com pensar criticamente e até com a saúde da democracia, não é isso? Parece um salto meio grande, de ler um livro para política. Mas faz todo sentido na lógica dele. Pensa bem, a habilidade de analisar um texto, de questionar o autor, de separar argumento de opinião, Uhum. é a mesmíssima habilidade que a gente precisa para analisar um discurso político, uma notícia, até propaganda, sabe? E ele conecta isso com as antigas artes liberais. Gramática, lógica, retórica. Essas mesmas. Não como matérias chatas, mas como ferramentas. A gramática para entender a estrutura do que está sendo dito, a lógica para ver se o argumento é válido e a retórica para sacar como a persuasão funciona. Dominar isso, principalmente através da leitura ativa, fortalece a mente contra a manipulação. Entendi. Então, ler bem, nesse sentido que ele propõe, seria quase um ato de cidadania.
Uma forma de manter a mente mais livre, mais apta a participar do debate público de um jeito consciente. Exato. Para o Adler, uma democracia saudável depende disso, de cidadãos capazes desse tipo de pensamento crítico, que a leitura profunda ajuda e muito a cultivar. Não só gente recebendo informação passivamente. Então tá, resumindo um pouco essa nossa exploração. Ler pro Adler é bem mais que só passar os olhos nas palavras. É um mergulho ativo, um diálogo que exige esforço, sim, mas que recompensa com entendimento de verdade. Não só do texto, mas do mundo. Uma habilidade que se constrói, né? Perfeito. E talvez fique aí uma pergunta para a gente pensar depois, né? Se a gente encarar a leitura assim, como essa arte ativa, desafiadora que o Adler propõe, que tipo de conversas com os autores, com a gente mesmo, poderíamos começar a ter? Que compreensões novas poderiam surgir se a gente realmente se dedicasse a mastigar e digerir as ideias, como ele fala de um jeito tão poético?